E vamos lá para a nossa aula bônus, onde a gente vai trabalhar sobre aquele tema que já vem assim, né, sendo bastante solicitado, o triângulo dramático do empreendedorismo. Mas claro que a gente vai falar sobre liderança, a gente vai falar sobre gestão, a gente vai falar sobre diversas questões. O que importa é que esse momento vocês vão entender o formato do triângulo dramático, né? E daqui para frente, o mais importante é vocês entenderem que papel que vocês costumam se assumir, ou identificando em algum problema que vocês tenham, qual o papel que vocês estão assumindo, né? Isso é o mais importante, porque a partir do momento que a gente entende isso, daí a gente consegue se encaminhar para o processo de desenvolvimento de uma solução, né? Então, vamos lá. O que é o triângulo dramático, né? O triângulo dramático, ele é um estudo feito pelo Karpman, que é um psiquiatra, onde ele conseguiu, assim, resumir de uma forma bastante lúcida, né, os 3 diferentes comportamentos que nós assumimos quando nós estamos em volta de um problema, né, quando nós estamos imersos num problema. Por isso que se chama triângulo dramático, né, porque nós, então, estamos envolvidos em um drama e quando a gente identifica isso, automaticamente a gente consegue identificar os papéis que nós estamos assumindo, né? Então, para todo triângulo dramático, existe uma vítima, né? Que existe aquela pessoa que ela é absolutamente inocente, né? Ela é indefesa, ela que está sofrendo com o mal daquele momento, né? E é importante que vocês observem que existe essa característica de inocência na vítima. Por que inocência? Porque muitas vezes, quando as pessoas estão se vitimizando, elas se isentam de qualquer culpa ou capacidade de mudar aquele cenário, tá? Então, essa é a característica bastante marcante da vítima no triângulo dramático. E mais ainda, isso acontece quando nós estamos justificando algo da nossa vida que tem a ver com os padrões familiares. Por exemplo, meu pai me ensinou assim, minha mãe me ensinou assim, na minha família isso sempre foi assim. Não dá para a gente fazer diferente, porque senão eu vou me sentir culpada por romper um padrão familiar. Então, isso está muito atrelado, muitas vezes, em quando nós nos sentimos vítimas do nosso próprio meio, né? Do nosso próprio meio familiar. E aí, então, nós temos o salvador, né? Se existe uma vítima, existe um salvador, né? E o salvador, ele precisa de uma vítima. Né? Para ele ter uma razão de existir, ele precisa que exista uma vítima, né? Porque daí ele tem o seu grande ato, né, de salvar essa pessoa para poder justificar o seu papel no triângulo dramático. E veja que muitas vezes é nobre que as pessoas sejam os salvadores, né? Mas se você se der conta que tanto a vítima quanto o salvador, quanto o acusador, que eu vou falar depois, eles estão envolvidos em um problema e eles precisam desse problema para existir. Então, aí existe um movimento que a gente faz de abrir mão do problema para que esse triângulo dramático se dissolva e para que aqueles personagens também deixem de existir. Então, quando a pessoa tem um comportamento que ela, para se sentir importante, ela precisa, sim, ser salvadora o tempo inteiro, então o tempo inteiro ela precisa de um problema, que um problema exista, né? E aí é uma questão de, não é nem de ser o salvador, porque o salvador
ele, teoricamente, em tese, né, o salvador, ele salva definitivamente a situação, né? Só que na vida real, o que acontece é que o salvador, ele está sempre procurando um novo problema. Então, para ele poder continuar sendo o salvador, certo? Em contrapartida, as outras pessoas são dependentes desse salvador também, né? Então, é uma manipulação, né? É um perfil comportamental de manipulação. E a vítima também é de manipulação, tá? A vítima também é porque ela dramatiza e a partir desse drama, então ele consegue manipular que as pessoas a atendam, né? Da forma que ela deseja. E aí nós temos o acusador. O acusador é como se fosse o vilão, né, das histórias aí, né? É aquele cara, aquela cara, né, que bota lenha na fogueira, que provoca o problema, enfim, que tem aquele comportamento sempre de estar aumentando a situação para que a vítima fique mais vítima e porque o salvador tenha mais percalços para conseguir salvar a vítima, né? Pensem em uma história da dramaturgia mesmo, né? Do teatro, do cinema, de novelas, enfim, que sempre tem os triângulos dramáticos. Tá, Thais, e aí? E no empreendedorismo, né? Por isso que eu já comecei essa conversa dizendo, o mais importante é você se identificar em quem vocês são nos triângulos dramáticos que aparecem na vida de vocês. Porque todos nós fazemos parte. Ora nós estamos como vítima, ora como salvadores, ora como acusadores, ora a gente troca, no meio da história a gente troca de personagem, né? Então, é uma coisa que é importante a gente sempre se identificar. Se existe um problema, na volta dele tem um triângulo dramático. Então, quem eu sou? Ah, eu estou assumindo a posição de Salvador. Salvador é bonito ser? Não é bonito ser. E aí eu vou explicar um pouco mais para vocês sobre isso, tá? O que que acontece, né? Quando a convivência, tá, nos faz ter comportamentos complementares, certo? Então, dentro das relações que nós podemos ter diversos tipos de comportamentos e eles sempre vão estar pulsando conforme eu me relaciono com aquelas pessoas que estão próximas a mim. Então, eu sempre vou estar regulando o meu comportamento de acordo com aquela pessoa que está ali comigo. Ou eu acabo até impondo o meu comportamento, né? Tem momentos que a gente acaba se impondo também, não só regulando, né? Impondo o nosso comportamento. O que eu quero dizer para vocês? Existe a lei da complementaridade. Então, o que acontece? Exemplo bem prático aqui. Sempre que eu convivo com um salvador, quer dizer que ele é o bom, ele é o ótimo, ele é o cara, né? Só que ao mesmo tempo que existe essa questão pulsando ao redor dessa pessoa, que ele é o bom, é o cara, é a pessoa com quem todo mundo pode contar, existem aquelas outras pessoas que estão se sentindo complementares. O que é complementar do bom? É o ruim, né? Então, as outras pessoas acabam se sentindo o quê? Insuficientes. Quando nós temos um salvador no nosso meio, nós sempre temos aquela pessoa que ela está fazendo tudo por todos e, ao mesmo tempo, ela está tornando as outras pessoas incapazes, né? Porque como ela faz pelos outros, aquelas outras pessoas não se sentem capazes de fazer por si mesmas. E isso é muito sério, gente, porque isso é tido como bonito, né? Só que dentro de uma relação empresarial, principalmente, tá? Não vou nem entrar no âmbito familiar aqui,
mas principalmente no âmbito empresarial, todos têm que ser capazes, todos têm que ser. E um líder, ele faz todo o esforço possível da parte dele para tornar os seus liderados cada vez mais capazes. Então, ele é um impulsionador, ele não é um salvador. O líder salvador, ele é aquele líder que deixa todo mundo debaixo da asa dele, e daí o dia que ele quer tirar umas férias, ele enlouquece, porque ele está lá na beira da praia, ligando para dentro da empresa, dizendo e exclamando para quem queira ouvir na volta dele, que aquela empresa não vive sem ele, né? Então, é a necessidade de nós tornarmos as pessoas dependentes, né? O perfil salvador, ele parte de uma necessidade de tornar as pessoas dependentes na sua volta, tá? Já a vítima, nenhum deles é bom, nenhum desses personagens aqui é bom, porque lembrando que todos estão em volta de um problema. Então, já a vítima, ela também, assim, ela é aquela pessoa que está incapaz. Então, eu não vou, por exemplo, usar o EPI, né? Usar o equipamento de segurança, porque me deram o número errado, né? O número da botina errada. Só que deram o número da botina errada e ela não resolveu. Ela simplesmente ficou esperando que alguém resolvesse. A vítima, ela sempre espera do externo, que o externo resolva, porque ela é inocente. Ela vai dizer, mas eu não tenho culpa que eles me deram o número errado. E o que importa ter a culpa, né? O que importa é resolver a situação. Então, ela continua emaranhada no triângulo dramático, com aquele drama, não resolve e fica esperando que alguém resolva, né? O empreendedor que é vitimizado, né? Porque a economia está assim, agora a pandemia está assada e a gente não pode fazer nada. Ok, que são grandes limitadores, mas não quer dizer que sejam impossibilitadores de fazer alguma coisa, né? E muitas empresas durante a pandemia deram a volta por cima, né? Então, e não é uma questão de já ter dinheiro em conta, de ter acesso a recursos financeiros ou não, é questão de atitude. É atitude que a gente está falando aqui, tá? E o acusador é aquele, né, que também ele, como existe um acusador, né, que gerando problema, também existe aquela vítima que é vítima do problema, né? Então, ela é complementar. Vejam que todos eles acabam sendo complementares, né? Então, o acusador, ele está sempre certo, ele não, ele só diz verdades, ele é um cara impositivo, né? E ele julga as pessoas, enfim, e aí a vítima também acaba se tornando o comportamento complementar, porque daí, como ele julga as pessoas, a vítima, então, é a julgada, né? E, mais uma vez, a vítima, a pessoa que tem a tendência desse comportamento, ela acaba se tornando inocente. Já o salvador, quando vê um acusador fazendo todas essas questões, ele tem vontade de ir lá e fazer justiça, ele tem vontade de ir lá e brigar com o acusador, ele tem vontade de ir lá e tirar a vítima daquele ambiente e tal. Então, ele chama para ele a responsabilidade de resolver a coisa. Só que aqui são vícios comportamentais, então, são pessoas que estão o tempo todo procurando o outro. Vou dar um exemplo rápido para vocês, tá? Algo que eu conto, assim, de forma bastante recorrente. Um dia à noite eu estava trabalhando, enfim, bem tarde da noite já, mas igual estava trabalhando ali, vi que minha mãe me ligou, né? E era assim, quase meia-noite. E eu pensei, puxa, né? Vou atender, né? Não vou deixar de atender ela essa hora e tal. Aí atendi. Daí ela super preocupada, já fazendo assim, voz de choro, e eu já gelei, fazendo voz de choro, dizendo que estava tentando ligar para o meu irmão e não estava conseguindo que ele atendesse,
e que uma hora ele atendeu, só disse mãe, mas não falou mais nada, enfim. Daí já contou aquela situação toda. Vejam bem, existe um problema, então é um triângulo dramático. O problema era que a minha mãe não conseguia falar com meu irmão, né? E aí, então, ela estava sofrendo, ela era a vítima. Por que que ela ligou para mim, né? Daí eu perguntei, tá, mãe, o que que a senhora quer que eu faça para lhe ajudar? Ela, liga para o mano. Quer dizer, então eu sou a salvadora dela. Ela me colocou naquele triângulo dramático. Eu sou a salvadora dela. Só que eu já buscando, né, trazer um pouco mais de leveza para minha vida, eu disse, mãe, não, eu não vou fazer isso. Isso é uma questão que a senhora está imaginando. De repente o mano está dormindo, enfim, tá até saiu por aí num barzinho, alguma coisa, enfim. Se tivesse acontecido algo de ruim, a senhora ia logo saber, né? Daí, como eu não quis entrar naquele triângulo dramático com ela, no papel de salvadora, daí ela me disse bem assim, mas como que tu fala isso para mim? Como que tu vai me deixar nessa situação? Então, ela continuava sendo vítima, só que daí eu passei para o papel de malvado, de acusadora, né? De vilã, que aí fui eu que comecei a fazer mal para ela, né? E o meu irmão lá dormindo e eu tentando me virar com ela ali para resolver essa situação. Só que eu disse: olha, amanhã eu não vou fazer isso, meu irmão deve estar dormindo, amanhã a senhora fala com ele. E no final das contas, passou a noite, passou o dia, enfim, no outro dia à tarde, ela me ligou para um outro assunto, nem lembrou mais de falar dessa situação que aconteceu com meu irmão. O que eu quero dizer é que a gente é muitas vezes sugado para dentro de um triângulo dramático, ou muitas vezes a gente permite que aquilo aconteça. Por exemplo, de certa forma, eu permiti porque eu atendi o telefone. Só que como a minha mãe já tem uma certa idade, enfim, eu estava acordada, eu não ia deixar de atendê-la para ajudá-la em algo que ela de fato precisasse para ela. E no final, como, né, ficou preocupada, a gente sabe, eu sou mãe também, entendo. Só que, imagina, daí, de repente, eu ia tentar ficar ligando para o meu irmão, não ia conseguir, ia ficar nós duas emaranhadas nisso, sem resolução. E a gente traz mais leveza na vida quando a gente busca neutralizar esses problemas. Dentro da rotina de uma empresa, a gente precisa estar focado em solucionar os problemas e não criar mais drama em cima, né? Então, é essa a conduta que a gente precisa adotar. Só que aí a gente precisa fazer um exercício mental para que a gente consiga se dar conta que está dentro de um triângulo dramático e também se dar conta do que fazer, né, em relação a isso. Né? Então, muitas vezes, muitas pessoas chamam de livre-arbítrio, muitas pessoas chamam de inteligência emocional. As neurociências falam que é decisão top-down, que é quando a gente, em vez de elaborar a situação, né, no cérebro emocional, tomada de emoção, que é o cérebro mais abaixo, a gente elabora essa situação a partir do cérebro frontal, né, que é o cérebro de cima, o top, né, para fazer o movimento contrário do que é o nosso processo natural, que é o processo de baixo para cima, né? 95% das nossas decisões é um processo emocional. A gente usa 5% do racional para justificar a nossa emoção. Isso é científico. Com treino, a gente consegue ir modulando essa versão, com muito treino, a gente consegue ir modulando essa versão, só que ainda assim é vital para o ser humano que o processo de decisão seja nesse sentido, né? Então, se o ser humano não tivesse a capacidade emocional junto dessa avaliação da sua tomada de decisão, o ser humano não seria capaz de decidir entre duas coisas iguais. Imagina que você tem que escolher dois objetos idênticos, de dois objetos idênticos. E aí é só o cérebro emocional que consegue fazer com que tu tome uma atitude e faça a escolha. Se tu tivesse só o racional,
tu ia ficar olhando e tu não ia encontrar um porquê fazer uma escolha. Ia continuar olhando para aquela figura sem nunca ficar ia ficar num loop infinito de observação sem nunca conseguir tomar uma decisão. Então, nós temos essa capacidade, porém, o que a gente precisa, então, é se dar conta. Esse é o primeiro passo. E dentro da visão sistêmica, a gente fala no adulto potente. O que é o adulto potente? Um adulto consciente das coisas que estão acontecendo ao seu redor, né? Que busca ter consciência do que está acontecendo ao seu redor. E é um adulto que tem potência, tem capacidade, né, de tomar suas decisões com total consciência e entendendo, inclusive, que é capaz de arcar com as consequências das suas decisões tomadas. Então, para a gente sair do triângulo dramático, a gente tem o triângulo da realização. Então, a gente se dá conta que qual o personagem que a gente é, quais são os personagens do nosso triângulo dramático, se dá conta que está imerso nesse triângulo dramático e dá um stop e começa a desenhar o triângulo da realização na tua mente. E do que é constituído o triângulo da realização, né? De 3 personagens: um adulto criativo, um adulto potente e um adulto sábio, tá? E dentro do triângulo da realização contém a solução. Então, antes, lá no triângulo dramático, dentro tinha o problema, agora tem a solução. Antes tinham os personagens acusador, vítima e salvador, agora tem adulto que sabe que vai ter que tomar uma decisão, né? Criativo, potente e sábio. Eu vou falar um pouquinho mais. O que acontece com o triângulo dramático e o triângulo da realização? Se vocês verem que o triângulo dramático aqui é o que está de cabeça para baixo, né? Ele está com um problema dentro. Imaginem que vocês são essa bolinha vermelha ali no centro da página, tá? Então, a gente tem esse gráfico para ilustrar que o triângulo dramático é gravitacional, ou seja, é no sentido para baixo, né? E para o ser humano, é mais fácil ir para baixo do que ir para cima. Se requer um esforço do ser humano para levantar, para ficar de pé, para tomar uma atitude, ou para sair de uma situação que a princípio estava mais confortável para uma outra mais desconfortável, mas que vai ser resolutiva, né? Então, a gente diz que o triângulo dramático é gravitacional, ou seja, é mais fácil a gente cair dentro dele, e que o triângulo da realização é antigravitacional, ou seja, é preciso fazer um esforço para chegar até ele. Então, se requer realmente de nós, né, indivíduos, que a gente pare para pensar. E isso é um esforço mental bem grande. E aí, nesse pensar, como que se resolve o triângulo da realização? Como eu falei, tem o adulto criativo, né? O adulto criativo é o seguinte: você vai conversar com a sua criança e pensar assim: criança, me ajuda aqui, que ideias que tu tens para me ajudar a resolver essa situação? Aí o criativo, ele vai dar asas à imaginação. Isso é vocês mesmos, mas vocês precisam dar voz à criança interior de vocês, porque ela consegue se sentir livre o suficiente para usar a criatividade sem medo, sem julgamento, e poder ser efetiva muitas vezes, porque se a gente for só para o racional, só para o adulto pragmático, muitas vezes a criatividade se perde. Então, a gente pede ajuda para a criança e pede para que ela liste algumas ideias, e tu pode mesmo anotar ali algumas ideias que o criativo está te fornecendo.
A partir disso, então, daí você vai consultar o seu adulto potente, que é aquele adulto que sabe discernir o que é possível do que é impossível, né? Então, você vai pegar daquela listinha que o criativo te forneceu e vai selecionar. Essa não dá para fazer, mas essa dá, enfim, as outras são viáveis, né? E aí você vai mais para dentro de você e consulta o seu sábio interior, olhando para toda a sabedoria ancestral, toda a sabedoria do consciente coletivo do sistema que você vive, isso nós já falamos na outra aula. Então, vocês vão consultar o sábio. Não, mas de todas essas hipóteses que o adulto potente entendeu que daria para fazer, essa aqui é a mais assertiva nesse momento. Então, o sábio vai te ajudar a tomar a decisão final. Isso dentro do empreendedorismo, gente, e dentro da vida da gente, é uma fração de segundos. Só que se nós fizermos esse exercício, se nós tomarmos consciência disso e fizermos esse exercício, o que a gente vai entender é que é muito mais fácil de resolver problemas e de evitar problemas do que ficar só resolvendo problemas. O que é algo muito presente na vida dos empreendedores, né? Tá apagando incêndio todos os dias. Essa dinâmica do triângulo da realização e do triângulo dramático, vocês podem fazer com as equipes de vocês também. Fazer um exercício, inclusive, na próxima aula, ali na área de membros, tem um exercício em grupo para fazer sobre triângulo dramático, tá? Porque daí vocês conseguem identificar que o grupo, ele consegue se posicionar de uma forma muito mais assertiva, mais rápido, se ele aprende essa técnica. Então, a rotina fica muito mais criativa, muito mais potente e muito mais sábia, né? Resultando em uma atividade muito mais resolutiva e, inclusive, inovadora, né? Porque a partir dessas reflexões é possível também buscar situações que gerem inovação para dentro da empresa. E toda vez, e se o grupo aprende sobre o triângulo dramático, o que vai acontecer é que quando acontece um problema, eles mesmos já vão começar a se identificar quem são quem, né? E já vão conseguir brincar um pouco com isso, de forma a pular para outra etapa, que é o triângulo da realização, né? Em vez de ficar imerso no problema, certo? Então, muito simples isso. Isso é uma chave que vira quando a gente entende os conceitos. E agora, então, né, o convite é que vocês identifiquem alguns triângulos dramáticos que vocês estão participando e busquem, então, exercitar o triângulo da realização para gerar mais soluções, tá certo? Então, deixa eu ver se é isso mesmo. É isso, né? O triângulo da realização no empreendedorismo é muito mais potente, principalmente quando o empreendedor consciente integra-se em uma rede de cooperação, porque daí tu tem muito mais recursos e artifícios para calcular a rota na hora de pensar no triângulo da realização. Tá bem? Até a próxima aula, então. O material todo vai estar disponível aí para vocês. Um abraço.